Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Bom estarmos juntos mais uma manhã para meditarmos na palavra de Deus. No Juntos Cada Manhã de hoje, nós queremos meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Eu não terminei ainda o assunto sobre salvação, mas desejei meditar na palavra de Deus, porque ontem eu tive a alegria de terminar a leitura da minha velha Bíblia mais uma vez, de capa a capa. E quanto mais a leio, mais desejo lê-la. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. É um livro fantástico. Este livro tem o poder de nos transformar, porque é a palavra de Deus, é a carta de amor do Senhor, vinda dos céus para confortar os nossos corações. Então, a leitura dela nos transforma, nos alimenta. A leitura da palavra nos mantém afastados do pecado. Eu quero incentivar você hoje a começar a ler a sua Bíblia de capa a capa, se você ainda não o fez, porque ela é alimento para a nossa alma. Vejamos o que a própria palavra diz a seu respeito na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 2. Mas para melhor compreensão, nós vamos ler a partir do verso 23 do capítulo 1, que diz assim: Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então, percebeu como é que nós nascemos? Nós nascemos através da leitura da palavra. É a palavra quem nos mostra que somos pecadores e que há solução para o nosso pecado. É a palavra que nos leva, então, à regeneração, conforme nós já meditamos. E aí ele continua, porque toda a carne é como a flor, como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Deixando, pois, a malícia, todo engano e fingimento, inveja e toda maledicência, então eu deixo tudo isso e desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Meus amados irmãos, notemos então que nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novos, somos, portanto, bebês espirituais. Bebês espirituais. E então, como bebês espirituais, nós precisamos de alimento espiritual. Nós precisamos da própria palavra. E a palavra se apresenta, então, como um leite puro, um leite não falsificado, um leite não contaminado, e através dele nós vamos crescendo a cada dia para salvação. Meus queridos, quando um bebê nasce e que ele experimenta o gosto ou cria gosto pelo ato de amamentar, e ele sabe que ali tem alimento puro no seio da sua mãe, então nunca mais ele deixa de procurar o alimento. Ele, todo momento que ele sente fome, ele está ali procurando aquela alimentação que é o seu puro leite espiritual. Da mesma forma, quando nós somos regenerados, isto é, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos em bebês espirituais. E agora, como bebês espirituais, nós precisamos, nós desejamos ardentemente
o puro leite não falsificado, para que possamos crescer para a salvação. Então, meus queridos e amados irmãos, vejamos, o leite deve ser puro, o leite deve ser não falsificado, e a palavra de Deus, ela é pura, ela produz crescimento. Se nós não temos o desejo de nos alimentarmos da palavra, é semelhante à criança que não se alimenta, ela fica raquítica. Também, por outro lado, se uma criança ela ingerir alimento adulterado, alimento não apropriado, ela adoece. Então nós devemos nos alimentar da palavra, que é o puro leite, para ficarmos saudáveis. E devemos nos alimentar de um modo insaciável, para que nós possamos crescer a cada dia na palavra de Deus. Meus queridos, faça isso. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu não sei, eu não sinto um crescimento espiritual. Ora, mas você tem lido a palavra? Você tem se alimentado? Você tem se alimentado de um modo suficiente ou suficientemente? Porque é necessário gastar cada dia lendo a palavra de Deus. Porque a palavra nos mantém afastados do pecado. Ou nós lemos a palavra e nos mantemos afastados do pecado e crescemos espiritualmente, ou então nós entramos para o pecado e nos afastamos da palavra, e a nossa ruína será grande. Então, meus amados irmãos, faça isso, experimente ler a sua Bíblia. Comece hoje, de capa a capa. Não gaste tempo com coisas inúteis, se alimente da palavra. Do que você tem se alimentado? Nesta pandemia, o que você tem alimentado a sua mente com o quê? Eu tenho certeza, se você responde aí no seu coração com a leitura da palavra de Deus, eu tenho separado tempo de qualidade para meditar nela, eu tenho certeza que você tem crescido nessa pandemia. Mas se você tem usado o seu tempo com outras coisas que não convêm, coisas que até distanciam você do Senhor, então certamente você está caminhando para ruína. Então pare com isso, pare agora, dê um tempo, ore a Deus, pegue a sua Bíblia e comece a ler logo ali no Gênesis e vá embora lendo capítulo por capítulo. Daqui a algum tempo você terá a alegria de dizer, eu li a minha Bíblia toda pela primeira vez. Se você já o fez, continue fazendo, porque nós precisamos nos alimentar a cada dia. Que Deus o abençoe, que você possa encontrar na palavra de Deus as respostas para a sua necessidade. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. E que você tenha um dia e uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus o abençoe. Leia, portanto, a sua velha Bíblia, em nome de Jesus. Amém.